Fala, Pimpones! Tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET de 2021, volume 2, semana 3. Bom, de que a gente vai falar nesse vídeo, galera? Nesse vídeo a gente vai falar sobre quantificar a carga elétrica de um corpo eletrizado e fazer as 5 questõezinhas do PET. Bora lá então? Bom, um corpo eletrizado é aquele corpo que possui um excesso de cargas ou positivas ou negativas. É importante a gente entender que ele tem um excesso de um desses dois tipos de cargas, que ele não vai ter só elétrons ou só prótons, que ele tem os dois tipos ainda, mas um desequilíbrio entre os dois, então vai ter um excesso ou de prótons ou de elétrons. Nesse meu exemplo aqui, eu acho que está claro que ele tem alguns elétrons a mais. E aí, qual que é a carga total desse corpo? A carga total desse corpo ela é o número de partículas que ela tem em excesso, nesse caso o número de elétrons que ele tem em excesso, vezes a carga de um elétron, que a gente chama de carga elementar. Quero frisar aqui que mesmo se tiver um excesso de prótons, a carga elementar é a mesma, porque a carga de um próton é igual à carga de um elétron, só que oposta. Então o próton tem carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e o elétron tem essa mesma carga, porém negativa. Então, se eu quero saber a carga total, basta eu ver quantas partículas ele tem em excesso e multiplicar pela carga de cada partícula. Faz sentido, não faz? Então, a carga total é o número de prótons ou de elétrons em excesso, somente os que estão em excesso, vezes a carga elementar. Bom, nessa matéria é bem comum a gente trabalhar com potência de 10. O tio vai fazer com bastante calma, mas se você tiver alguma dificuldade, é importante você ver como que a gente multiplica potências de 10. Tranquilo? Bom, só fique atento que a gente utiliza algumas unidades que simbolizam ou que escondem algumas potências de 10. É muito comum a gente utilizar isso. O tio vai mostrar aqui as principais, tá bom? Bom, partindo de uma unidade comum, que é muito comum a gente usar o Coulomb para carga elétrica, já que é a unidade do sistema internacional, se eu quero diminuir essa unidade, eu uso o milicoulomb. O milicoulomb, que a gente representa pela letra minúscula m, ela vale 10 a menos 3 dessa unidade. Então, esse mili é como se ele estivesse escondendo um 10 elevado a menos 3. A unidade é como se ela estivesse escondendo um 10 elevado a zero aqui, que é 1, né? Então não faz tanta diferença assim. Se eu descer mais um degrau, a gente chega no micro. E o micro a gente representa por uma letrinha grega estranha, que é o mi, que parece um U minúsculo, mas na verdade é um mi. Ele tem uma perninha maior que a outra. Nesse caso aqui, esse micro ele esconde um 10 elevado a menos 6, tá? Como se fosse 1 milhão de vezes menor que a própria unidade. E o milli como se fosse 1000 vezes menor que a própria unidade. A gente ainda tem mais dois prefixos muito comuns menores que o micro, que é o nano, que a gente representa pela letra N minúscula, né? E ela vale 10 a menos 9. E a gente tem o pico. O pico que a gente representa pela letra P minúscula e vale 10 a menos 12. Então eu acho que dá para perceber aqui que cada degrauzinho desse tem uma diferença de 10 elevado a 3, ou seja, de 1000. Para cada degrau que eu for subir, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 3, tá bom? Porque quando a gente multiplica bases iguais, potências de bases iguais, a gente só soma os expoentes. Então, menos 12 para menos 9, a gente somou 3. Ou seja, multiplicou por 10 elevado a 3. Tudo bem? Bom, bora fazer a primeira questão então? Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, esse corpo está. Está vendo que ele tem uma quantidade diferente de prótons e de elétrons? Ele tem uma quantidade maior de prótons, então ele está carregado positivamente. Por causa disso, a gente já sabe que a resposta ou é letra C ou é letra E. Mas, porém, todavia, no entanto, qual que é essa carga total desse corpo? A carga total, como a gente viu, é o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. O número de partículas em excesso, você concorda comigo que vai ser o número de prótons menos o número de elétrons, já que eu tenho mais prótons e elétrons? O número de prótons é 5 vezes 10 elevado a 19 e o número de elétrons é 4 vezes 10 elevado a 19. Pensa que 10 elevado a 19 é tipo abacaxi.
Você tem 5 abacaxi menos 4 abacaxi. Isso vai dar o quê? 1 abacaxi, né? Ou seja, 1 vezes 10 elevado a 19. Quando a gente soma e subtrai, a gente só pode somar e subtrair coisas iguais. E a gente mantém o que é igual. Então a gente vai pegar 5 vezes 10 elevado a 19 menos 4 vezes 10 elevado a 19. Posso subtrair porque as potências são iguais. E eu mantenho a potência. Então esse aqui é o número de prótons. Número de prótons em excesso. Tudo bem? Bom, descobri o número de prótons em excesso, agora é só descobrir a carga total. A carga total vai ser 1 vezes 10 elevado a 19, vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Bom, aqui para a gente resolver, a gente só vai multiplicar os números e depois a gente multiplica as potências. 1 vezes 1,6, 1,6. 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19, quando a gente multiplica a potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, vou somar 19 com menos 19. Isso vai dar zero lá no expoente, né? Vai dar 10 elevado a zero. 10 elevado a zero é 1. Então, 1,6 vezes 1 é 1,6. Então, deu 1,6 coulomb a carga desse cara. Positivo por quê? Porque é um excesso de prótons, né? Se é um excesso de prótons, essa carga é positiva. Tudo bem? Então, a resposta correta aqui é a letra C. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 2, então? A questão de número 2 ela é basicamente resolver um sisteminha matemático. Bora lá? 3 esferas estão eletrizadas com carga P, M e G, tais que a carga elétrica G em microcoulombs é. Ele quer a carga de G em microcoulombs. Como todas as medidas que ele me deu já tem um micro aqui, que é aquele uzinho esquisito, né, a letra grega mi, tudo aqui já está em micro. Então não preciso tomar cuidado com as unidades, porque já está na unidade correta. Bom, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, vou dar nome, né, vou batizar essas expressões que ele me deu. Vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. Vamos trabalhar na 1, então? A equaçãozinha 1. Peguei aquela equaçãozinha 1 e trouxe para cá. Ela é G mais M igual a 9 microcoulombs. Posso passar esse M para lá, não posso? Ou passar o G para lá. Vou passar o G para lá. Vai ficar M é igual a 9 menos G. Tudo bem? Vou parar por aqui. Eu já descobri quanto que o M vale. Não perfeitamente, mas já descobri. Vou pegar a 2 e escrever ela mais ou menos igual. A 2 é o quê? G mais P é igual a 8. Vou separar o P aqui e vou escrever como 8 menos G. Passei o G que estava somando para lá subtraindo. Então a gente tem essa expressão aqui também. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a expressão 3. O que a expressão 3 me diz? Que M mais P é igual a 5. Só que eu já conheço essa moçada. Ó. Quem é o M aqui? O M é 9 menos G. Ah, o M é 9 menos G. E quanto que é o P? Olha, o P é 8 menos G. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chuchar. Vocês já conjugaram o verbo chuchar? Vou pegar esse M aqui, que eu sei o valor, vou colocar ele aqui. Vou pegar esse P, que eu sei o valor, e vou colocar ele aqui. E agora é só calcular qual que é o valor do G. Olha, o M é 9 menos G. E o P é quanto? O P é 8 menos G. Pus em parênteses só para frisar que cada um é cada um aqui. Então vai ficar 9 mais 8, que é 17, menos G, que vai dar menos 2G. E isso é igual a 5. Esse 17 passa para lá subtraindo, vai ficar menos 2G igual a 5 menos 17. Vai ficar menos 2G igual a menos 12. O menos 2 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Menos 12 dividido por menos 2. Menos com menos dá mais. 12 dividido por 2 vai dar 6. 6 o quê? A carga que a gente já estava utilizando, né? Microcoulomb. Tudo bem? Então a resposta certa aqui é 6, letra A. Fechou, moçada? Bom, bora para 3 então?
Duas esferas condutoras idênticas, 1 e 2, têm cada uma delas uma carga Q. Uma terceira esfera idêntica com um suporte isolante inicialmente descarregada é tocada primeiro com a esfera 1 e em seguida com a esfera 2, e então removida. As novas cargas nas esferas 1 e 2 são, respectivamente, aqui tem duas informações que são bastante importantes. A primeira delas é que as esferas, todas elas, são condutoras. Nos corpos condutores, as cargas se movem com liberdade, então a carga em excesso vai se dividir pela superfície dos dois. Como essas esferas são idênticas, todas as três, né, porque depois a terceira esfera também é idêntica às duas primeiras, eu tenho que a carga se divide proporcionalmente à superfície. Então, se a superfície das esferas são iguais, a carga final das duas esferas vai ser igual. Então, a gente tem que, depois do contato, a carga em excesso entre as duas vai se dividir proporcionalmente entre as duas, vai se dividir de forma igual entre as duas, tudo bem? Então, aqui, a primeira coisa foi feito um primeiro contato, encostando essa terceira esfera, essa isolante, na primeira. E aí, o que a gente tem? A gente tem que, após esse primeiro contato, a carga final, a carga de cada esfera, vai ser a carga resultante, né, a carga total entre as duas, a carga em excesso entre as duas, dividido por 2. Essa carga em excesso nada mais é que a soma das cargas entre as duas. Então vai ser a carga da primeira, que é mais Q, mais a carga da terceira aqui, que é zero. Tudo bem? Bom, e aí essa carga final aqui então vai ser mais Q dividido por 2. Então, após o contato, essa carga Q vai se dividir pelas duas, de forma que cada uma delas fica carregada com uma carga de mais Q sobre 2. Tranquilo? Aí eu tirei a 3 de perto, cada uma ficou com uma carga de mais Q sobre 2. Aí eu encostei a terceira na segunda. Quando eu encostei a terceira na segunda, a carga em excesso se divide pela superfície das duas. Como as duas é idêntica, a carga final vai ser a mesma. A carga final nada mais é que a soma das cargas das duas esferas dividido por 2. A carga em excesso dividido por 2. A carga da segunda esfera é mais Q. A carga da terceira é Q sobre 2. E isso dividido por 2 aqui. Bom, fazendo aqui, né, tirando o mínimo, que é o mínimo entre 1 e 2 aqui, o mínimo é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes Q, 2Q. 2 dividido por 2 dá 1, vezes Q, Q. Então, somando aqui, fica 3Q sobre 2, né? Aqui em cima fica 3Q sobre 2, e esse 2 eu não mexi nele, ele continua aqui. E agora, Nathan? Agora a gente tem uma divisão de fração. Aqui não está escrito, mas tem um denominador 1 aqui, porque dividir por 1 é a mesma coisa que nem fazer nada. Eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 3Q sobre 2 a primeira, vezes o inverso da segunda. 2 sobre 1, 1 sobre 2. Agora, eu multiplico aqui em cima, multiplico embaixo, vai ficar 3Q dividido por 4. Então, após esse segundo contato aqui, eu tenho que a carga final de cada uma delas vai ser mais 3Q sobre 4. Tranquilo? Bom, então qual aqui? Vamos ler de novo a pergunta, né? As novas cargas das esferas 1 e 2 são respectivamente. Então, a esfera 1 ficou com Q sobre 2. E a esfera 2 ficou com mais 3Q sobre 4. 3Q sobre 4. Então, a única resposta possível aqui é a letra C. Tranquilo? Bom, espero que tenha ficado claro. Bora fazer a questão de número 4 aqui? Um objeto metálico carregado positivamente com carga mais Q é aproximado de um eletroscópio de folhas que foi previamente carregado negativamente com carga menos Q. Então, as cargas são opostas, mas elas têm a mesma intensidade, mais Q e menos Q aqui. O eletroscópio é esse cara aqui, que tem essas pazinhas aqui embaixo movíveis, né? Elas podem se mover, tranquilo? E o mais Q está num bastão que está se aproximando, tranquilo? À medida que o objeto for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Vamos aproximando aqui e ver o que acontece? Quando eu vou aproximando esse bastão aqui, as perninhas elas vão se fechando. Olha só, quando eu vou aproximando, as perninhas elas vão se fechando. Por que disso, Nathan? Por que essas perninhas se fecham? Porque quando eu aproximo essa carga positiva, os elétrons que estavam aqui embaixo, eles começam a ser atraídos aqui para cima. E essas perninhas ficavam abertas por causa da força de repulsão entre esses elétrons que haviam aqui.
Como diminuiu a quantidade de cargas aqui embaixo, essa força de repulsão se tornou menor também. E por isso que as perninhas desse eletroscópio se fecharam um pouco, porque agora com menos cargas a força de repulsão ela fica menor. Eu tinha mais cargas aqui embaixo, a princípio, havia uma força de repulsão maior entre essas duas plaquinhas aqui. Na hora que eu atrair parte desses elétrons lá para cima, a carga aqui embaixo ficou menor, consequentemente a força de repulsão aqui embaixo ela ficou menor e as patinhas, né, essas plaquinhas ficaram mais juntas, tranquilo? Então, a primeira afirmativa aqui fala que se for se aproximando do eletroscópio, as folhas vão se abrindo além do que já estavam. Mentira, elas fecharam um pouquinho. Então, a primeira é falsa. À medida que o objeto for se aproximando, as folhas permanecem como estavam. Também é mentira. Por quê? Porque as placas se fecharam. Essas folhas aqui embaixo, elas se fecharam mais um pouco. Tranquilo? Então, a primeira e a segunda são falsas. Terceira. Se o objeto tocar o terminal externo do eletroscópio, as folhas devem necessariamente fechar. Se eu for aproximando esse cara até tocar, as placas elas se fecham totalmente. Por que disso, Nathan? Por que quando eu aproximo aqui, essas placas se fecham totalmente? Porque como os dois corpos são condutores, os elétrons do eletroscópio vão ser atraídos para cá. E como nessa situação a carga do eletroscópio tem a mesma intensidade da carga desse corpo, as duas vão se anular totalmente. Eu tenho a mesma quantidade de carga negativa e positiva. Então, no final, ninguém vai ter carga. Por isso que ele necessariamente precisa se fechar. Se tivesse uma diferença de cargas entre os dois aqui, ela ainda não se fecharia totalmente, porque ainda ficaria carregado com um pouquinho de carga, com um pouquinho de força repulsiva lá embaixo. Então, aqui depois que houver o contato, os dois vão se anular, já que eles tinham cargas de mesma intensidade. Então, ambos ficam neutros. E aí, essa força de repulsão que ela aparecia aqui anteriormente, ela some. E por isso, necessariamente, essas placas precisam se fechar. Tudo bem? Bom, então a primeira era falsa, a segunda era falsa também. E a terceira ficou verdadeira. Então, a alternativa correta aqui, letra D. Tudo bem? Somente a afirmativa 3 é correta. Bora fazer a última aqui, então? Essa última ela é bem parecida com a terceira. Três esferas condutoras idênticas A, B e C estão sob trapézio isolante, ou seja, elas não estão em contato com a Terra, porque a Terra neutraliza todos os corpos. Beleza. A esfera A tem carga inicialmente de 6,4 microcoulomb, a B e C estão neutras. Então, a A está positiva aqui com 6,4 e as outras duas estão neutras. Beleza. Encostando-se as esferas A e B até o equilíbrio eletrostático, até que elas se estabilizem, e separando-se as esferas. Após isso, o procedimento é repetido, desta feita com as esferas B e C. Então, eu encosto a A e a B, separo elas de novo, encosto a B na C. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, o número total de elétrons que nessas duas operações passam de uma esfera para outra é... Então, primeiro vamos ver o quanto de carga vai passar de uma para outra nessas duas operações. A primeira é encostar a A na B. Quando eu encosto dois corpos idênticos, condutores, a carga se divide de forma igual pelos dois. Então, essa carga em excesso, que é a soma da carga das duas, vai ficar dividido pelos dois. Tranquilo? Então, a carga de A é 6,4, a de B é 0. A gente tem que dividir por 2. A carga final de cada um vai ser 3,2 microcoulombs. Então, a A vai perder carga, que vai passar para B. Vai ficar 3,2 microcoulombs em cada um. Vou separar essas duas e trazer a C para a próxima da B, fazendo um segundo contato aqui. Quando eu faço esse segundo contato, a carga em excesso pelas duas vai se dividir de forma igual pelas duas, já que elas são idênticas. Então, eu tenho a soma da B com a C. Somando esses dois caras, eu tenho 3,2 mais 0, que dá 3,2 dividido por 2. Então, aqui, 1,6 microcoulomb. Para cada uma das esferas, eu sei a carga final de cada uma, mas não é o que eu quero. Então, no primeiro contato, passou da A para B 3,2 microcoulombs. No segundo contato, passou da B para C 1,6 microcoulombs de carga de uma para outra pelo contato. Então, qual que vai ser o número total de elétrons que migrou de um corpo para o outro? Quando eu for fazer a continha aqui, a carga total é o número de partículas, né, vezes a carga de cada partícula. Eu sei qual que é a carga de cada partícula aqui, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e sei a carga total que passou, que é a soma dos dois contatos. Tranquilo? Então, a carga total vai ser a soma,
3,2 vezes 10 a menos 6. Lembrando que esse micro aqui, ele significa 10 a menos 6. No início da aula eu falei sobre isso. Esse prefixo ele esconde um 10 a menos 6 junto dele. E a carga elementar substitui aqui a 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu somo coisas iguais, eu mantenho o que é igual, né? Só somo os índices aqui. Pensa que 10 a menos 6 é abacaxi. Então tem 3,2 abacaxi mais 1,6 abacaxi. Isso vai dar 4,8, né? Abacaxi, já estou trocando de lado. 4,8 vezes 10 a menos 6, aqui. E aqui eu tenho só 1,6 vezes 10 a menos 19. Troquei de lado, que estava de um lado, depois do outro, mas isso não faz diferença. Tudo bem? O 1,6 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, eu tenho 4,8 dividido por 1,6, que dá 3. E quando eu divido potência de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 6 menos 19. Menos com menos dá mais, isso fica 10 elevado a 13, tá bom? Portanto, resposta correta aqui, letra C de coisa fácil. Tranquilo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, eu peço que vocês deixem seu joinha, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos para que mais gente possa assistir o vídeo, tá bom? É isso então, galera. Feliz Natal para vocês. Até a próxima. Tchau!